Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu acabei assumindo esse papel meio que em cima da hora que a Andréia teve um compromisso e resolvi falar sobre... Ela me passou a tarefa de falar sobre humanização e compaixão, na verdade. Só um segundo. Ok. Você vai compartilhar alguma coisa? Não vou compartilhar. Ah, tá bom. Ok, tá. Estou tentando abrir a tela aqui. Ah, tá. Bom, então o que eu optei no primeiro momento é tentar dividir em duas questões mesmo assim. A primeira questão assim, é que falar de humanização na prática médica, junto com o Dr. Afonso, é uma coisa difícil. De nada, pode falar. Porque o professor Afonso é uma das pessoas que vem já, eu acho que é importante esse resgate histórico assim, dentro da Escola Paulista de Medicina, vem trabalhando e vem lutando e discutindo as questões relativas à humanização desde efetivamente há muito tempo. Então, na verdade, a gente está frente a uma pessoa que muito refletiu e muito falou a respeito disso e muito publicou. Não por acaso, um dos seus blogs chama Neurohumanidades. Então, acho que a gente tem aqui, de certa maneira, um especialista em humanidades médicas e eu vou tentar ser simplesmente um aluno reverenciando o mestre aqui. Mas eu estou sempre aprendendo. Cada vez que vocês falam aí, a gente tem uma coisa nova aí para aprender. Mas a primeira coisa que eu pensei em falar é a respeito do que fala o princípio, que é a questão da compaixão, né? Então, eu fui buscar alguns conceitos aqui, e o conceito de compaixão no dicionário, né, que você poderia ter como sinônimos beneficência, consideração, ajuda. A compaixão, na verdade, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, compaixão é um pouco a capacidade de você perceber e se colocar no lugar daquele indivíduo que sofre. E aí, buscando na literatura algumas coisas assim, Lao Tse é um dos grandes ideólogos das filosofias chinesas. Lao Tse é aquela figura que aparece sentada em cima de um boi. E o taoísmo vem muito a partir dos ensinamentos de Lao Tse. E aí, Lao Tse fala que simplicidade, paciência e compaixão, estes são os 3 maiores tesouros que você pode ter. Com simplicidade em suas ações e pensamentos, você retorna ao núcleo da sua essência. Com paciência, tanto com os amigos quanto com os inimigos, você vive em harmonia com o universo. Com compaixão a si mesmo, você reconcilia todos os seres do mundo.
Por incrível que pareça, Fernando Pessoa também falou de compaixão. E Fernando Pessoa falou assim, que a única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. E Albert Einstein falou que a nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando o nosso círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, toda a natureza e sua beleza. E, por fim, o Dalai Lama, que é impressionante o número de citações do Dalai Lama que falam em compaixão, ele diz que a compaixão tem pouco valor se permanece enquanto uma ideia. Ela deve tornar-se a nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Então, o que eu achei interessante é isso, assim, né? É mais do que qualquer outra coisa trazer o conceito de compaixão. E a Slow Medicine, como tem em um dos seus pilares a relação médico-paciente, e a relação médico-paciente, se não for permeada dessa característica de compaixão, se ela não for permeada dessa capacidade de percepção do sofrimento do outro, ela realmente vai ser incompleta. Eu sempre digo que uma das maneiras que você tem de aprender a se colocar no lugar do outro é quando você passa por algum processo de doença ou quando algum familiar seu também passa por algum processo de doença. Talvez seja uma das maneiras mais concretas pelas quais você consiga perceber o que é o lugar do outro. Mas como o Dalai Lama falou, a compaixão não é uma questão que você deva... não é uma coisa estanque, não é um fenômeno distante, ele tem que se transformar em atitude. E uma das atitudes cuidadosas que a gente tem que ter quando a gente trabalha com compaixão pelo outro é não assumir o sofrimento do outro para si, porque isso te impede a ação. Então, acho que ao mesmo tempo que você se coloca como compassivo, entendendo, abordando, sendo contingente em relação ao sofrimento do outro, tentando se colocar no papel do outro, você vai conseguir com que esse fenômeno, esse sentimento se torne efetivamente mais concreto. Né? Então, discutindo um pouquinho de compaixão, eu pensei nessa questão. A humanização vem disso, né? A humanização é uma coisa tão ampla, e a gente tem um artigo bastante interessante, quem escreveu no nosso site foi o doutor Pablo, que é da Sobranfa, que depois eu vou compartilhar com vocês. O artigo ele é um pouco longo, mas ele fala de várias coisas, assim, que a humanização hoje, ela, de certa forma, ela é um produto, né? Os hospitais vendem o produto humanização, né? E ele diz assim, não, então você coloca música ambiente, coloca uns quadros bonitos na parede e você já humanizou, né? E o que ele discute é que a humanização vai muito além disso. A humanização passa pela humanização do próprio profissional. Que a humanização passa e a humanização do profissional passa pela capacidade que esse indivíduo desenvolve, talvez, de incorporar as humanidades médicas dentro do seu escopo de pensamento, de raciocínio, da complexidade que ele pode ter
bebendo nas fontes da literatura, do cinema, da música, das artes, e que isso acabam sendo fatores que vão ajudar a que o próprio profissional se humanize e não necessariamente a ideia de que você vai humanizar a medicina em si. E então eu vou depois eu vou compartilhar esse artigo com vocês. Ele desenvolve com bastante profundidade esses conceitos, e eventualmente, se o professor Afonso tiver alguma coisa que ele acha interessante que possa ser compartilhado com os alunos, talvez fosse uma coisa positiva. A última coisa que eu queria falar é uma experiência assim que eu tenho, pessoal. Eu trabalhei muitos anos na periferia de São Paulo, em pronto-socorro. E assim, lá eu tive várias lições, basicamente, de desumanização, de como você pode desumanizar o atendimento. Por muito tempo, a impressão que se tinha, e isso não é só na periferia, muito provavelmente em grandes hospitais, sejam privados ou públicos, aquela situação de que vivíamos num ambiente de guerra. Eram nós, os profissionais de saúde, contra eles, os pacientes. Então, assim, a gente via efetivamente as pessoas assim, destratando as pessoas, não as considerando como pessoas, não as considerando como indivíduos que sofriam de algum mal e iam buscar alguma coisa. A grande maioria estava lá para encher o saco, para incomodar, não deveria estar lá, deveria estar em outro lugar. Então, assim, quando se fala nesse princípio o resgate, pela paixão, pela arte de cuidar, o que se coloca nesse sentido é o resgate da nobreza que existe no ato de cuidar, da nobreza que existe no ato de estarmos juntos do paciente, da família do paciente, na jornada através de uma doença. Seja essa doença aguda, como a gente está vendo agora nessa pandemia, assim, sofrimento atroz de pacientes, de familiares, pela forma como a separação se dá entre as pessoas. Então a gente está tendo que se virar com inúmeros elementos, inclusive tecnológicos, que talvez a Suzana vai falar um pouquinho depois, para poder aproximar as pessoas dos pacientes, mas principalmente no doente crônico, onde essa aproximação compassiva do doente, entendendo que a gente não está numa situação de verticalidade, onde um é o detentor do saber e o outro é o receptor desse saber, mas sim numa situação de horizontalidade, onde dois seres humanos trocam uma busca pelo melhor resultado possível no que se refere a essa questão sagrada na vida da pessoa, que é o cuidado com a doença e a preservação da saúde. Então, a Slow Medicine, ela propõe isso realmente, assim. Ela propõe a ideia da humanização enquanto uma ideia de aproximação das pessoas de uma maneira colaborativa e compassiva. Acho que era isso que eu tinha para falar.